Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que muitos de nós não estão podendo ir à casa do Senhor para cultuar aos domingos à noite, mas nessa manhã eu quero dar as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, e dizer que juntos nós vamos adorar o Senhor com os nossos cânticos, com os nossos dízimos, nossas ofertas, e juntos vamos exaltar o nome do nosso Deus. Você é muito bem-vindo. Que Deus prossiga te abençoando e recebendo o nosso culto nesta manhã. Aleluia. Plantão de oração de segunda a sexta ao meio-dia via Zoom. Na próxima sexta-feira teremos nossa vigília, que acontece às 21 horas no Zoom. Para participar, acesse nosso site e clique no ícone oração. E no dia 11 de outubro, teremos nosso curso de conexão para quem deseja se tornar membro da Betânia. O encontro será pelo Zoom. Acesse nosso site para saber mais. A paz do Senhor, meus irmãos. Talvez você já tenha se perguntado, ou não, qual é a parte mais solene do nosso culto? Talvez as respostas variem. É o momento do louvor. É o momento
da ministração da palavra, é o momento da Santa Ceia, é o momento da oração. É o nosso culto, ele é completo. Todos os momentos são sagrados, são momentos especiais. Queridos, esse é o momento do ofertório, igualmente sagrado. A razão da minha fala aqui não é incentivá-las a contribuírem com o seu dinheiro, mas sim ajudá-la a guardar o seu coração de cometer alguma profanação durante este ato de culto, igualmente sagrado em todos os seus momentos, culto ao nosso Deus. Reproduzo aqui as palavras de John White, em seu livro Dinheiro Não é Deus. Ele disse: podemos pedir que Deus nos mostre os propósitos que estão em nossos corações no que diz respeito a qualquer assunto em que o dinheiro esteja ligado à sagrada pessoa de nosso Senhor e Deus. Se o Espírito Santo nos mostrar de alguma forma que estamos envolvidos em profanação, podemos parar. O parêntese aqui é meu. Esta observação é pessoal e é comunitária. Talvez haja perdas financeiras, mas vamos encontrar refrigério e renovação em nossa vida. Deus nos tem abençoado, Ele é fiel sempre. Assim também queremos corresponder à fidelidade, amizade, amor e generosidade do nosso Pai para conosco ao participarmos deste momento. As informações estão aí, como você pode participar, aparecendo na tela. Fale você mesmo com Deus e participe ou não. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, porque o Senhor me aceita nesse momento, na sua presença. Conhece a minha alma e não me despreza. Perdoa os meus pecados, Senhor. Quero ter o meu coração puro diante de Ti. Oro pelos meus irmãos assim também. Somos gratos pela generosidade e bondade do nosso Pai para conosco. Assim, abençoa-nos também, Senhor, como igreja. Livra-nos de sermos atraídos pela mesa dos cambistas, daqueles que fazem comércio do Teu nome, do Evangelho de Cristo, da Tua palavra, ou usam este momento de modo indevido e profanador. Livra-nos disso, meu Deus. Recebe a oferta da nossa vida no Teu altar e daquilo que nós temos que é Teu. Tudo pertence a Ti. Muito obrigado, Pai de amor, porque nós temos tido os recursos suficientes para fazermos a obra para a qual o Senhor nos tem separado. Recebe-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Participe. Amen.
Irmãos, muito bom dia. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Eu agradeço muito aos pastores da nossa igreja por mais uma oportunidade de estar aqui falando, trazendo a mensagem. Isso é muito importante, né, para o seminarista, para quem está se preparando no Ministério Sagrado. É onde a gente pode aprender, compartilhar o que a gente está aprendendo e também ser provado, né, pela própria igreja, de maneira que ela nos conheça melhor. Eu queria pedir que vocês abrissem no livro de Salmos, capítulo 1. Eu peço também, se possível, que vocês deixem a Bíblia aberta. E aí a gente vai manter a Bíblia aberta e vai tentar analisar e procurar ver o que o salmista está falando em cada verso, em cada linha. Se Deus me conceder graça e me ajudar com o tempo. A gente não tem muito tempo. Bem, esse primeiro capítulo dos Salmos, ele de certa forma ele é muito importante, de uma maneira um pouco distinta dos demais, justamente por ser o primeiro, né? Ele é uma espécie de introdução ao que eu poderia dizer de uma maneira geral, um dos temas principais de toda a Escritura, assim como do próprio livro de Salmos e seus 150 capítulos. Por que eu digo isso? Porque o que o salmista vai passar a descrever aqui é um tema e é um conteúdo que é exposto ao longo de todos os capítulos de Salmos, bem como ao longo de toda a Escritura, né? E, ao mesmo tempo, é algo desconfortável e, de certa forma, desagradável de se tratar. Por quê? Eu diria que por dois motivos. O primeiro é que nós vivemos numa geração em que eu acho que o ser humano nunca foi tantas vezes categorizado de maneira diferente, ou foi inserido, dizendo de outra forma, foi inserido em tantas categorias diferentes, de modo que hoje você pode descrever uma pessoa com 5, 6, 7, 8 espécies de conceitos e adjetivos. E, de certa forma, não há nada de mal nisso. Mas, por estarmos habitualmente acostumados a lidar com isso na nossa geração, não é muito agradável a gente se dirigir para as Escrituras e observar que aqui, de uma maneira aparentemente arbitrária, Deus, o qual inspirou os seus servos que escreveram as Escrituras, separa ou divide a raça humana em dois grupos. Então esses seriam os dois pontos, dois motivos. O primeiro é que é desagradável, e o segundo é que parece que arbitrariamente Deus divide a nossa raça nesses dois grupos, ao qual o salmista vai descrever aqui. O versículo 1 diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, esse termo no original, no hebraico, é um pouco mais rico do que simplesmente chamar de bem-aventurado. O que o salmista está dizendo é mais ou menos uma expressão a observar alguém e descrevê-lo. Ele está dizendo mais ou menos assim: quão feliz é este homem, ou quão verdadeiramente feliz é esta pessoa. Em algumas versões vocês vão ver homem, na minha está bem-aventurado é aquele. É claro que homem, aqui, no termo hebraico, significa o ser humano de uma maneira geral, toda a raça humana. Eu acho que uma maneira mais segura da gente se aproximar da passagem bíblica, e um exercício que a gente sempre deve fazer, e que eu acho muito importante e que eu aprendi ao longo do tempo que eu passei estudando as Escrituras desde a minha conversão, é que ao a gente se aproximar do texto, ele é como uma enorme floresta, repleto de árvores belas, distintas entre si, mas que em seu conjunto compõem uma floresta. A maneira mais segura da gente se aproximar da Escritura e de suas passagens é que a gente se afaste primeiro, observe a floresta como um todo, e então a gente passe a analisar árvore por árvore contida em cada verso. Porque aqui nesse salmo, nesse capítulo, nós temos uma porção das Escrituras, mas não as Escrituras completas. E a maneira mais segura da gente interpretar e entender o que está sendo dito aqui
é justamente que a gente se afaste, compreenda o que a Escritura diz como um todo, então a gente passe aos pormenores, para que isso não gere nenhuma confusão ou nenhum entendimento enganoso, né, sobre o que está sendo dito aqui. É de comum acordo, gente, que o ser humano ele tem o desejo de ser feliz, né? Todo ser humano abomina a miséria, isso é algo que a gente pode concordar. Todo ser humano tem o desejo pela felicidade e, invariavelmente, a felicidade é a grande busca de todas as pessoas. Mas nós possuímos um coração que Jeremias descreveu como desesperadamente corrupto, que significaria dizer que é um coração composto por desejos que são desesperadamente maus e corruptos e que se desviam do foco ou do princípio ao qual Deus nos criou. O coração ele busca descanso naquilo onde não pode encontrar. Ele busca felicidade naquilo onde ela não pode ser encontrada. Aqui, nesse salmo, nesse capítulo, a gente encontra a descrição, o objetivo final e verdadeiro dessa busca. A busca pelo descanso, a busca pela felicidade e a descrição da pessoa que é considerada assim por Deus, não simplesmente pelo salmista, mas pelo Senhor. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Esse termo anda é muito interessante. Tem algumas passagens que trazem um pouco de mais luz sobre ele. É importante a gente entender, o termo andar nas Escrituras significa uma frequência de caminhada, ou poderíamos dizer de uma conduta e relação com Deus. Então, quando aqui a pessoa descrita ela tem a característica de não andar com os ímpios, isso quer dizer de uma maneira negativa que ela não tem o proceder, que ela não tem o interesse nessa caminhada, nesse estilo e conduta de vida dos ímpios. Por exemplo, em 1 Reis, capítulo 9, versos 4 ao 5, diz assim: Se você andar diante de mim como fez o seu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo segundo tudo que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Em Deuteronômio, capítulo 19, verso 9, diz assim: Desde que vocês guardem e cumpram todos estes mandamentos que hoje lhes ordeno, amando ao Senhor, seu Deus, e andando nos seus caminhos todos os dias. Deuteronômio também, capítulo 28, verso 9. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E também em Isaías, capítulo 33, verso 15. Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho da opressão, que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, e a água nunca lhe faltará. Então aqui nós temos um pouco de luz lançada por essa expressão que tanto a gente observa nas Escrituras, o termo andar. Essas três primeiras características que o salmista descreve, elas são negativas, são coisas que a pessoa não faz. Bem-aventurado quem não anda no conselho dos ímpios. O termo ímpio, obviamente, seria o contrário de uma piedade. E seria talvez um dos adjetivos mais comuns que a gente observa quando Deus descreve a humanidade. Significa pessoas destituídas de piedade. Mas não entendam ímpios como um grupo específico em cujo é exercido um particular grau de impiedade ou de maldade. O termo ímpio, ele abrange todo e qualquer nível de impiedade ou de maldade. E o salmista diz que essa pessoa não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, há uma certa independência nela. Ela não precisa dos seus conselhos, das suas opiniões ou dos seus fundamentos e percepções de vida para determinar a sua própria conduta ou a sua própria forma de interpretar a vida. Ela tem uma independência de ouvir o que é dito, de observar os conselhos, mas reter o que é bom. E o que predomina de antemão na sua vida, o que a conduz, seria o amor pelos mandamentos de Deus.
Em segundo, ele diz que não se detém no caminho dos pecadores. É interessante essa progressão gradual, né? Não anda, não se detém, e depois ele vai dizer que nem se assenta. Ou seja, diferentes progressões e níveis de deliberada vontade ou permanência nos caminhos contrários àquele que o Evangelho nos apresenta. É algo que o atrai, que o seduz e que vai, de certa forma, o aprisionando, o seduzindo e o arrastando até o ponto que você se encontra numa cela. Não se detém no caminho dos pecadores. Essa pessoa ela não apenas tem independência de não precisar ser conduzida ou se deixar pautar por aquilo que os outros pensam, por aquilo que os outros ensinam e impõem, mas ela também não se detém na sua forma de andar ou de caminhar nessa vida. Ela observa que essa vida é constituída por muitos caminhos diferentes. E foi inserida nela uma independência com relação ao caminho que lhe foi apresentado e que para ela é por demais belo e que é o único verdadeiro. Em terceiro, o salmista vai dizer, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse termo assentar justamente implica num desejo ou numa vontade mais deliberada, algo mais fixo e determinado. A pessoa já não está mais sendo seduzida pelos conselhos e sendo atraída para que caminhe junto, mas é uma pessoa que está sentada ao lado daqueles que são chamados de escarnecedores. O que seria o escárnio? O que seria a pessoa que a Bíblia chama de escarnecedor? O termo no hebraico ele quer dizer aquele que zomba, zombadores. E poderíamos entender como um grau elevado de impiedade ou de afastamento de Deus. Aquele que escarnece, aquele que zomba, é aquele que não tem um pingo de temor. É aquele que zomba dessa vida, que zomba do mal, que zomba do bem. É aquele que zomba das coisas concernentes ao Evangelho, é aquele que zomba das Escrituras, é aquele que zomba da vida de uma maneira em geral. É aquele que não tem uma visão mais profunda, solene e equilibrada de vida. É aquele que não leva as coisas a sério. Essa vida é para essa pessoa uma brincadeira. E ele aproveita ao máximo possível, zombando de tudo e de todos. No capítulo 2 a gente tem assim escrito pelo salmista: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como geralmente a gente observa nas Escrituras, os versos seguintes trazem mais luz para o verso anterior. E aqui é o que acontece. Por quê? Porque o salmista estava descrevendo, no primeiro verso, esses 3 aspectos negativos da conduta daquele que é declarado ou descrito como justo. E agora ele vai apresentar o lado positivo, ou a parte prática da descrição dessa pessoa. Ela não é meramente alguém que não anda no conselho, que não se detém no caminho, que não se assenta na roda dos escarnecedores, porque é alguém que não tem, porque é alguém que enxerga o Evangelho, os mandamentos e as ordenanças de Deus como meras obrigações, coisas às quais a gente tem que obedecer e que trazem muito peso, como um jugo imposto. Mas é justamente pelo contrário. Ela não faz isso porque ela não tem prazer nisso. E ela tem prazer em outra coisa. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Aqui o salmista se refere à Torá, ao Antigo Testamento. A nós temos a composição de todo o Antigo e o Novo Testamento como a lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Gente, o prazer do cristão, da pessoa que é descrita aqui, é alguém que tem mais prazer nos mandamentos de Deus e na vida e no andar com Deus do que nesse mundo. E essa deveria ser aquela maior característica de alguém que é cristão. Deveria pautar toda a vida da pessoa. Essa pessoa ela não deixa de se envolver em alguns aspectos da sociedade ou do mundo em si, pelo fato de ser alguém chato, enquadrado e intratável e antissocial.
ela simplesmente não tem prazer nisso. O prazer dela é maior em ter comunhão com Deus e em buscar o Senhor na sua lei do que em qualquer outra coisa. Isso não significa que ela vai deixar de viver em sociedade, erro que muitos cometeram ao longo dos séculos. Mas hoje não é mais possível que a gente incorra nesses erros. O Senhor não nos chama para sair, para abandonar a sociedade. A gente tem que ser sal e luz em meio às trevas. Mas o que está em pauta aqui é que o cristão ele não é alguém negativo, mas é alguém que deixa de fazer coisas pelo fato do seu prazer estar direcionado a outras. E o salmista diz que isso é algo contínuo, de certa maneira gradual, progressivo, porque ele diz que ele medita de dia e de noite. O cristão ele não se cansa de ler as Escrituras ou de estudar a palavra de Deus de manhã, de modo que à tarde ele se livre disso e de noite também. Ele vai sentir falta à tarde, ele vai sentir falta à noite. Ele vai ter prazer na lei de Deus. Leiam depois o Salmo 119. Olha a quantidade de referências que a gente encontra ali do homem que tem prazer na lei do Senhor e que não quer ver nem por um momento ela distante dos olhos dele. Então é isso que está em pauta. Uma coisa que eu acho que eu tenho que buscar esclarecer aqui para todos, para que a gente não incorra em erros, é o seguinte. O que está em pauta nesse capítulo? O salmista ele está descrevendo pessoas em cujo existe um fator predisponente para a justiça e pessoas em que existe um fator predisponente para a impiedade, para o mal? Ou não? É por isso que eu disse que a gente tem que se afastar para poder compreender o que está sendo dito. É muito claro, irmãos, como diz Paulo em Romanos, que Deus encerrou todos os seres humanos na desobediência. Todos caímos, todos carecemos e fomos destituídos da glória de Deus. Em Adão, todos pecamos e herdamos o seu pecado. Então, se o salmista está descrevendo o justo, o que ele está descrevendo não é nada mais e nada menos do que aquele que foi justificado por Deus, daquele que foi transformado em justo, aquele que teve a justiça de Jesus Cristo imputada a si, atribuída a si. Como a Bíblia diz a respeito de Abraão. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Por que isso é importante? Porque se a gente não compreender dessa maneira, se a gente entender que existe um fator predisponente em alguns para a justiça e que o salmista está descrevendo esses, a gente aniquila completamente a Escritura, em um dos seus ensinos mais importantes, sem o qual a gente vai entender tudo errado. O que ele está descrevendo aqui é o comportamento do cristão, aquele que foi transformado em cristão por Deus. Da mesma maneira que Jesus Cristo descreve assim o cristão no Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados ou fartos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, Jesus Cristo está descrevendo o cristão. Foi o que ele fez. O salmista está fazendo a mesma coisa. Por isso que é importante a gente entender isso, antes de qualquer coisa nesse capítulo. Então vamos continuar. Eu parei no verso 2, vamos para o verso 3. Diz assim no verso 3. Ele, esse homem justo descrito, é como árvore plantada junto a uma corrente de águas e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Algo lindo, muito confortador. Geralmente o cristão e o ímpio, eles são ambos comparados com árvores. Em que sentido? O cristão é muitas vezes comparado a uma árvore que possui fruto. E o ímpio é comparado muitas vezes com uma árvore que apresenta muitas folhas, mas que não tem fruto. E aqui o salmista está dizendo que o cristão, ou justo, ele é como uma árvore que foi plantada junto a ribeiros ou correntes de água. O que isso significa? Significa que é alguém que está perto de sua fonte de nutrição. Ou seja, vindo a secar ou a deixar de produzir fruto por um tempo, isso não significa que ela morreu.
pois as raízes dessa árvore elas estão próximas à água, ao seu meio de subsistência. Usando uma ilustração muito simples, é mais ou menos como o cabelo de Sansão. Essa é a graça inserida no coração do cristão. O cabelo pode ser cortado, Sansão pode perder a sua força, mas por o princípio inserido ali ser um princípio divino, os dons de Deus são irrevogáveis. Assim que os filisteus cortaram e cegaram, assim que Dalila cortou o cabelo de Sansão e os filisteus o cegaram, ele foi colocado para girar uma roda de moinho, se não me engano, como um prisioneiro. E a Bíblia diz que imediatamente o seu cabelo começou a crescer novamente. E assim é esse princípio inserido, essa semente divina inserida no coração daquele que é chamado crente nas Escrituras. É um princípio que foi inserido como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Há períodos de inverno para essa árvore. Há períodos em que vai ser de frieza, de solidão, de ausência de fruto, de tristeza. Momentos em que você vai ter que buscar Deus. Mas se o princípio que tivesse sido inserido ali tivesse sido inserido numa boa terra, a semente dará fruto de 100 para 1, a 60 para 1 ou a 30 para 1. Por isso que o salmista vai dizer, e cuja folhagem não murcha. Por causa disso. E depois ele termina falando, e tudo o que ele faz será bem sucedido. É muito claro que nem tudo que o cristão faz é bem sucedido, né? Justamente, em sua grande parte nas Escrituras, a história ou a narrativa sobre servos de Deus não tiveram finais exatamente felizes. E nem tudo que eles impuseram às mãos foi bem sucedido. Mas o que ele está se referindo aqui? Eu tenho para mim que ele está dizendo que, em última análise, tudo irá bem com aqueles aos quais Deus ama. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Algo predeterminado, estabelecido por Ele. Embora as coisas sejam ruins, embora as coisas possam ser más, ou possam ser absolutamente incompreensíveis, Deus ainda é Deus, Deus ainda é soberano, e Ele faz com que isso tudo coopere para o bem daqueles que Ele ama e que por isso também o amam. O verso 4 diz assim: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Os ímpios não são assim. Com eles a coisa se dá de outra maneira. A folhagem deles murcha, eles não são árvores plantadas junto a correntes de águas, e nem tudo que o ímpio faz será bem sucedido em última análise. Porque nessa terra pode ser que seja. Os corruptos invariavelmente continuam a enriquecer, muitas vezes são presos e soltos, pessoas assassinas ficam impunes e todos os níveis de maldade, para não descrever somente coisas ruins, qualquer nível de maldade pode ter o seu sucesso nessa vida. Mas Deus trará à luz todas as coisas, e não há nada encoberto que não venha a ser revelado por Deus, e nada oculto que não venha a ser dito dos telhados em voz alta por Deus. E o salmista diz que eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. É interessante, geralmente o ímpio ele é descrito como a palha em muitos livros. Por quê? É algo que não tem peso em si, que não tem fundamento. É algo cujo qual as tribulações, as dificuldades e os ventos dessa vida, quando o acertam, o levam de um lado para o outro. E ele é levado por ventos de doutrinas, por ventos de tribulações e pelos prazeres dessa vida, não apenas pelas coisas ruins. Mas o ímpio é conduzido pelo rumo que essa vida toma, pelo rumo que a cultura toma, pelo rumo que a sociedade o impõe. E eles são considerados pelo salmista como uma palha seca que o vento dispersa, joga para longe. Eles não têm fundamento em si. São como uma casa que foi construída em areia e não numa rocha sólida. E aí a maré subiu, as ondas se chocaram contra ela, os ventos se chocaram contra ela, e ela desabou porque não tinha fundamentos, e grande foi a sua queda. No verso 5, o salmista continua e diz: por isso, por esse motivo, por eles serem como palha que o vento dispersa, os ímpios não prevalecerão no juízo. Eles não vão prevalecer. O que isso significa? O salmista
assim como disse que nessa vida os ímpios são como palha que o vento dispersa, comparando essa vida com o final dos tempos ou com o dia em que Deus haverá de julgar todos os seres humanos através de Jesus Cristo, seu Filho, algo que foi estabelecido por Deus desde antes da fundação do mundo, esse juízo é comparado também a uma grande ventania, a uma grande tribulação, a um grande fogo, uma fornalha enorme que vai ser colocada diante de cera, a qual a cera vai derreter imediatamente. O ímpio, ele é comparado a essa cera, a algo que vai estar diante do fogo, o qual não vai subsistir. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo. Eles podem prevalecer nessa vida. Eles podem avançar muito nela, mas no juízo de Deus, eles não prevalecerão, porque não vão estar revestidos das vestes nupciais do Senhor Jesus. Eles não foram justificados. Eles não se arrependeram nessa vida. Eles ignoraram os chamados ao arrependimento feitos pelos servos de Deus e pelo próprio Deus ao longo de suas vidas. Eles não tiveram essa semente divina inserida numa boa terra. Eles não tiveram o coração de pedra transformado em carne. Eles não tiveram o vale de ossos secos da visão de Ezequiel transformado num vale bom, em cujos ossos voltaram a ter vida. Essa obra não aconteceu neles. Em última análise, eles pereceram no seu pecado. E por isso o salmista diz que eles não vão prevalecer no dia do justo juízo de Deus. Eu vou terminar nessa última linha do verso 5, para não me estender muito. Essa última linha é importante, e talvez seja a mais dura desse capítulo. Porque ele está descrevendo o mesmo evento, o juízo de Deus, porém algo diferente que vai ocorrer simultaneamente nesse juízo. O salmista diz primeiro, por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, os ímpios. E depois ele diz, nem os pecadores na congregação dos justos. Irmãos, eu não preciso esclarecer com muita exatidão de que o salmista está falando sobre pecadores dentro dos templos, ou pecadores que nessa vida são tidos ou são contados dentro do povo de Deus. Ele está falando de pessoas que estão no meio do povo de Deus e que não se arrependeram. O juízo de Deus, descrito nas Escrituras, não vai ser somente para julgar aqueles que nunca carregaram sobre si o nome de Deus e que não quiseram nada com o Evangelho. O juízo ele vai vir justamente para dividir aqueles que carregaram o nome de Deus ao longo das gerações da humanidade. Muito mal foi feito em nome de Deus. Muita coisa perversa, muita coisa desequilibrada, muita coisa sem temor foi feita em nome de Deus, coisas que Deus nunca falou e que nem jamais passaram por sua mente, foram feitas por pessoas, por nossos semelhantes, pessoas da nossa raça. E Deus haverá um dia de separar as ovelhas dos cabritos, como é descrito pelo próprio Senhor Jesus na terceira parábola de Mateus capítulo 25, na parábola do grande julgamento, o juízo final, em que ele vai separar as ovelhas dos bodes ou dos cabritos. Mas por que isso tem que acontecer? Irmãos, é muito claro. A descrição daqueles que não nasceram de novo e que carregam sobre si o nome de Deus, os mandamentos de Deus e a lei de Deus, e não apresentam frutos em sua vida, é a descrição de hipócritas. Por isso Cristo chamou tantos fariseus de hipócritas. Hipócritas não são pessoas que voluntariamente fazem o mal e enganam em nome de Deus. São pessoas que se enganaram e também enganam outros. Mas, em última análise, o grande perigo da não conversão dentro da igreja é que é um auto-engano. E é por isso que Jesus descreve essas pessoas chegando a ele no dia do juízo e confusas, apresentando a eles argumentos que para elas eram sólidos, dizendo, Senhor, em teu nome nós pregamos o Evangelho, em teu nome nós expelimos demônios, em teu nome nós fizemos prodígios, em teu nome nós demos de comer ao sedento, demos de beber ao sedento, demos de comer ao faminto, visitamos o preso, vestimos o que não tinha veste, em teu nome fizemos isso tudo. E Cristo vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não os conheço. Essas pessoas receberão uma informação que elas haviam ignorado por toda a sua vida, que era uma autoanálise do próprio coração, do seu próprio estado espiritual.
Eu sei que isso pode surpreender muitos de vocês, é um tema muito desagradável de lidar, mas é muito difícil fugir dele, seria uma desonestidade minha, porque ele está em toda parte. Gente, Deus escolheu Caim, Deus escolheu Abel, não escolheu Caim. Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Deus escolheu Isaac, não Ismael. Deus escolheu os 11. Judas era o diabo, segundo Jesus Cristo disse em João capítulo 6. E olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 10. Talvez seja o melhor resumo que eu possa fazer desse tema tão difícil e que eu careceria de muito tempo para falar sobre. Paulo diz assim, 1 Coríntios 10, verso 1. Ora, irmãos, eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. O que Paulo está dizendo, e aqui eu termino a mensagem, é que a descrição daqueles que carregam o nome de Deus ao longo de toda a história da humanidade é a descrição do povo de Israel. Muitos foram chamados, muitos foram resgatados do Egito, e todos eles foram guiados pela nuvem durante o dia e pela aquela labareda de fogo durante a noite. Todos receberam de beber água, todos comeram o maná do céu, todos viram os milagres e os prodígios, viram o mar se abrindo e o mar se fechando, e foram exemplos e focos das bênçãos e insondáveis riquezas e ternura do amor de Deus. Mas a maioria deles não tinha um coração sincero voltado para Deus. Como a gente vê ao longo das Escrituras, esse povo me honra apenas com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, que Deus nos abençoe com essa mensagem. É dura, não é uma sopa, mas é uma refeição sólida e difícil de digerir o que o salmista trouxe aqui. Mas eu tenho certeza que eu fui fiel ao texto, que eu procurei ser honesto com o que o salmista disse. E eu espero que Deus aplique essa mensagem ao nosso coração e que a gente compreenda a profundidade, a solenidade das coisas contidas nas Escrituras e, ao mesmo tempo, com simples, singelo, doce e amável. É uma descrição de alguém que é verdadeiramente feliz. E o Senhor nos convoca a ser assim. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Renunciar à velha estrada que outrora você andava. É hora de recomeçar uma nova caminhada, e nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada, nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada.
olhar para Cristo e nada mais. Viver com Ele em cada instante, seguir seus passos e ir avante. É hora de recomeçar uma nova caminhada, nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar uma nova caminhada e nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. Seguindo a Cristo e mais nada. Seguindo a Cristo e mais nada. Que maravilha, né? A palavra de Deus ministrada aos nossos corações nesta manhã. Deus sempre nos alimentando com a sua palavra. E eu quero desafiar você a estar logo mais conosco às 19 horas, tanto presencialmente lá no templo como via YouTube. Vamos juntos cultuar o Senhor e desafie seus colegas, amigos, compartilhe e convide-os a participarem conosco e a cultuar o Senhor conosco. A palavra de Deus diz que os filhos de Deus ouvem a palavra de Deus. Vamos orar nesta manhã. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor ministrou os nossos corações, nos desafiou. Então, meu Deus, por favor, nos ajude a sermos filhos, filhas, obedientes ao Senhor, que glorifica o Senhor com a nossa maneira de viver, Pai, em nome de Jesus. Continue derramando bênçãos sobre a casa dos meus irmãos, das minhas irmãs, visitando o aflito, o oprimido, o angustiado, aquele que está enfermo, trazendo a tua cura e libertação completa, meu Pai. Nós te suplicamos em nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra.